Contar histórias é um exercício. É um exercício, sobretudo, de escolher palavras. Palavras precisas que vão fazer as pessoas entenderem exatamente aquilo que eu estou querendo dizer. Quando dá certo, isso é muito potente, porque as histórias movem as pessoas. As histórias fazem as pessoas mudarem de ideia. Em última instância, as histórias fazem as pessoas irem às ruas, tentar mudar uma situação. Como jornalista e como roteirista, eu conto histórias sobre a política. É um tema sensível, e eu acho que o jornalismo é um serviço público. Eu gosto muito de uma frase, que é o slogan do jornal americano Washington Post, que diz: a democracia morre no escuro. É uma declaração da importância da imprensa para fiscalizar o poder e para informar os eleitores sobre aqueles que elas escolheram para representá-los lá. No meu primeiro emprego, isso há 10 anos atrás, também poderia ter dito 10 quilos atrás, meu trabalho era basicamente ouvir deputados, senadores, ministros, os presidentes, e relatar no jornal o que eles tinham dito, de forma estruturada, organizada, contextualizada. Mas, basicamente, era repetir o que eles tinham dito. Anos depois, 10 anos depois, quando eu fui fazer o meu primeiro trabalho como roteirista, que foi justamente o Democracia em Vertigem, né, foi visto por milhões de pessoas, foi indicado ao Oscar em 2020, olha só a responsabilidade que é contar uma história. Quando eu estava trabalhando no Democracia em Vertigem, a diretora me pedia muito para reescrever vários trechos da narração. Ela dizia que estava muito jornalístico e ela queria mais poesia. E eu reescrevia, eu já estava me achando assim, a Clarice Lispector falando de política, e ela dizia, não, tem que ter mais poesia. Eu ficava, mas como assim? Depois eu fui entender que ela estava falando de termos que eu estava usando, que eram cabo de guerra, queda de braço, guerra política, derrota do governo. E esses não são termos jornalísticos. Eles são termos bélicos, não sei bem, mas eles não são jornalísticos. Demorou muito até eu conseguir pensar nas metáforas que a gente usou no filme, que a gente fala de política como marés, como ondas, como tempestade, como um tsunami político. Eu podia ter usado outras metáforas, eu podia ter, inclusive no campo da luta, eu podia ter falado de capoeira. Eu já fiz capoeira, nem lembro mais. Mas aí eu falaria do quê? Eu falaria de ginga, eu falaria de avanço, de recuo, de dança, de bênção. Eu não estou falando que políticas são flores, né? Tem golpe e rasteira também. É do jogo. Mas tudo isso me fez pensar em como as palavras que a gente escolhe para comunicar a política influenciam como os eleitores vão entender a política. Vamos fazer aqui um exercício, uma hipótese. Se todas as minhas fontes são promotores, procuradores, investigadores, policiais, delatores, será que as pessoas não vão começar a entender a política como um crime? Será que a política não vai ser criminalizada? Será que as pessoas não vão começar a achar que a política não é mais um instrumento democrático? Ou até mesmo não acreditar mais na democracia? Será que elas não vão começar a ver valor político num candidato que promete fuzilar a classe política? O Democracia em Vertigem, ele fala exatamente isso, essa história, ele conta esse arco. Uma investigação policial, que foi publicada sem contraponto, com delações publicadas antes das provas, que criou um ambiente político para a deposição de uma presidente, que depois foi inocentada de todas as acusações, e que abriu caminho para a prisão de um ex-presidente, sem provas, mas com convicção, se vocês lembram dessa frase, e abriu caminho também para os eleitores votarem num candidato que usava a violência como diálogo, como metáfora para falar de política. Foi com tudo isso em mente que eu fui fazer o meu trabalho seguinte, que é um podcast produzido pela Rádio Novelo, onde eu tento explicar como é que o Bolsonaro saiu
de uma cidadezinha no interior de São Paulo, pacata, onde a família dele ainda mora, onde eles são comerciantes locais. E só ele chegou lá na presidência. Como é que um deputado, que era considerado caricato, passou a ser visto pela maioria dos brasileiros como uma solução para o Brasil? E o nome do podcast é bastante autoexplicativo. Ele é um retrato do Bolsonaro, narrado por várias pessoas. E, para fazer esse podcast, eu precisei falar com muita gente. Eu viajei para várias cidades. Eu tentei falar com gente que conheceu o Bolsonaro em todas as etapas da vida dele, da infância até a presidência. Tentei cobrir todo o espectro político. Enfim, foi um trabalhão. Para vocês terem uma ideia, eu estava no início da gestação da minha filha, e minha filha nasceu antes do projeto. Deu menos trabalho produzir uma pessoa do que produzir um podcast. E, com isso, eu quero dizer que jornalismo leva tempo, é caro, é difícil e não dá lucro. Só que hoje o jornalismo vive uma crise econômica e uma crise de credibilidade. Uma das razões porque as redes sociais vieram com alguns benefícios, mas também entregando informação gratuita e criando influenciadores de opinião política. Influenciadores de opinião política baseadas em desinformação, quando não influenciadores de desinformação. É contra isso que a gente está brigando. E quando o jornalismo está nessa situação, está nessa crise, o que a gente vê são redações cada vez menores. São redações com menos jornalistas, cada vez mais jovens, que ainda precisam de tempo para serem treinados. E aí o que acontece? A gente volta para aquele problema lá do início. Se eles têm que correr 100 metros rasos por dia, todos os dias, o que dá tempo de fazer? Dá tempo de ouvir os políticos e repetir o que eles estão falando. Então, a gente volta a comunicar a política com um léxico, um conjunto de palavras limitante, que não dão conta da complexidade que é a política. E só quando a gente muda as palavras, a gente consegue mudar a política. Podem perceber como, só depois que a gente começou a falar de representatividade, que a gente começou a eleger mais representantes, negros, mulheres, indígenas, LGBTQIA+. Por outro lado, a gente nunca falou tanto de boi, bala e Bíblia. Como é que a gente traz novas palavras, né, para comunicar a política? Numa eleição recente, uma eleição municipal, a ano passada, eu estava vendo televisão e a jornalista deu a seguinte notícia. Um assessor da candidatura de direita ofendeu o candidato da esquerda. Mas aí o próprio candidato da direita veio a público se desculpar. Falou que não concordava com aquela ofensa, pediu desculpa para o adversário. Esse candidato ganhou, provavelmente não por isso, nem acho que muita gente prestou atenção nessa notícia, mas como eu tinha passado anos investigando um campo político que se comunica através da violência, que a jornalista tivesse colocado um pedido de desculpas como um valor político, me chamou a atenção. É uma forma de dizer para o eleitor que errar e pedir desculpas, que recuar de uma ideia, é um valor político. E eu não acho que tenha sido coincidência que essa jornalista tenha sido uma mulher, a jornalista que deu essa notícia. Não só a gente tem que ter mais diversidade entre as fontes, mas também entre quem comunica a política. Eu gosto muito de uma frase da ex-presidente chilena, Michelle Bachelet, que fala: uma mulher na política muda a mulher. Muitas mulheres na política muda a política. E isso é certo sobre toda a diversidade. Quanto mais diversa é a política e os jornalistas e quem conta a política, a gente traz mais palavras para esse léxico, para como as pessoas vão entender a política. Eu acredito que toda palavra é política. Só que algumas jogam a gente nas sombras. Ela aniquila o debate, ela apaga a conversa. E a democracia morre no escuro. E outras palavras são capazes de iluminar o debate, de jogar luz em novas perspectivas. São capazes de deixar a democracia acesa. Por isso, a minha proposta é que a gente use menos palavras que afastem e mais palavras que comovem.
movem, nos movem juntos. Obrigada.